Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde e crochetando bastante. Como vocês puderam ver aí no título do nosso vlog, hoje eu vou fazer o vlog do nosso tapete, tá aqui, ó. Ele tá bem grandão, tá? Do tapete ternurinha, tá? Porque eu tô vendo que tem muitas meninas que têm dificuldade de fazer tapete redondo. Eu tentei fazer por várias videoaulas e pra mim algumas partes não deu certo, tá? Então eu resolvi gravar esse vlog pra vocês, com a quantidade, o tamanho que ficou, quanto que eu gastei de cada cor, tá? E como que eu fiz, eu vou mostrar cada bloco desse de cor, como que eu fiz cada carreira, tá? E vou explicar pra vocês como que eu faço os tapetes redondos pra dar certo, pra ele não emborcar e não embabadar, ok? Então desculpa aí a minha voz aqui no vídeo, eu tô numa semana que eu estou me recuperando de um resfriado. E eu tenho que gravar esse vlog hoje porque eu vou entregar essa peça amanhã, ok? Então, eu resolvi gravar pra vocês hoje, senão depois eu não ia conseguir. Eu tava esperando melhorar mais, porque eu tava pior, tá? Então, eu tava esperando melhorar um pouquinho, ok? Então, eu vou explicar pra vocês direitinho como que foi a produção dessa peça maravilhosa. Eu deixei aí logo no comecinho aí do vídeo a foto, né? Como que ele ficou. E então vamos então para as explicações, ok? Na produção desse tapete, ternurinha, eu utilizei todos os fios da FFA, ok? Barbante artesanal de 1 kg, tá? Eu comprei de 1 kg para não ter perigo de faltar, ok? Ordem 6, usei agulha 3,5, tá bom? Eu só uso o barbante na ordem 6, ok? Eu usei aqui, deixa eu ver na ordem que está o tapete, né? Eu usei o branco, tá? Ó, o tex desse fio é 885, tá? Tex 885. Ele é um fio 85% algodão e 15% outras fibras, ok? Eu usei o branco. Depois eu usei o cinza. Depois eu usei o cru. E para finalizar, eu usei o azul claro, ok? E no bico eu usei o cinza novamente, tá? Então, foram todos barbantes FFA, ok? Tá tudo anotadinho aqui. O tamanho do tapete ficou 1,70 m, ok? Pode alterar aí o tamanho do tapete de vocês com essa quantidade de carreira devido à tensão do seu ponto, certo? Ele ficou pesando, de vez em quando eu vou dar uma paradinha, tá, pessoal? Porque eu tô com muita tosse e eu tenho que tomar água. Ele ficou pesando 2,195 kg. E agora eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei de cada cor. Depois eu vou explicar cada cor, como que eu fiz as carreiras, ok? O branco eu gastei, mesmo eu falando aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição tudo anotadinho, tá? O branco eu usei 300 gramas. O cinza eu usei 533 gramas. O cru eu usei 632 gramas. E o azul eu usei 730 gramas, ok? Deixei tudo anotadinho aqui pra explicar pra vocês, ficar mais fácil, tá? Agora eu vou dobrar ele aqui de um jeito que dê pra me explicar cada cor, como que eu fiz as carreiras, ok? Vamos começar aqui, então, explicar. Eu faço assim. Eu vou fazendo, eu coloquei aqui no meio, fiz nó mágico e coloquei 3 correntes mais 17 pontos, totalizou 18 pontos, ok? Aí eu vou fazendo meu tapete redondo, porque a partir mais ou menos desse primeiro desenho aqui, você já tem que começar a prestar atenção para ele não emborcar e nem fazer babado, tá? Então, eu vou fazendo e vou colocando em cima da cama ou em cima da mesa. Geralmente eu faço aqui no quarto, eu vou colocando em cima da cama, quando é peça muito grande, pra ver se ele não tá embabadando ou se ele não tá emborcando. Se ele estiver dando onda, embabadando, eu tenho que fazer carreiras sem nenhum aumento. Se ele estiver emborcando, assim, virando um chapéu, eu tenho que distribuir os aumentos, tá? Cada cor eu vou explicando pra vocês. De repente, se vocês fizerem assim, do jeito que eu fiz, pode dar certo pra vocês, tá?
Mas se começar a emborcar ou embabadar, tem que fazer a distribuição de aumentos ou fazer carreira sem nenhum aumento, tá? Então, eu comecei aqui com 18 e fui fazendo aquela regrinha de aumento que eu sempre faço nas minhas bases redondas. A segunda carreira eu coloquei, desculpa, 2 pontos em cada ponto de base. A terceira carreira eu coloquei um aumento e um ponto sozinho. A próxima eu coloquei um aumento e 2 pontos sozinho. A próxima, o aumento e 3 pontos sozinho. A próxima, que foi a 1, 2, 3, 4, 5, a sexta carreira aqui, eu não coloquei nenhum aumento, ó, nenhum. Fiz carreira de ponto sobre ponto. Porque ela tava começando a dar onda, a embabadar. Então, eu fiz sem nenhum aumento. A próxima eu fiz, ó, um aumento e 1, 2, 3, 4 vezes o ponto sozinho. A próxima eu fiz um aumento e 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinho. Ok? Então, aqui foi a primeira base, tá? Tem que prestar atenção nisso. O tapete redondo não é só fazer e ir embora, não. Tem que colocar ele na cama, ou na mesa, ou no chão, e olhar se ele não tá fazendo onda, ou fechando igual um chapéu, tá? Aqui na parte do desenho eu fiz assim. Aqui eu fiz uma carreira de ponto baixo no cinza, ponto sobre ponto. Não coloquei nenhum aumento, tá? Ó, só ponto sobre ponto. Aqui eu fiz 3 pontos altos, 3 correntes e pulei 2 pontos de base. Fui fazendo a volta toda, tá? A volta toda. Se precisar fazer alguma adaptação, esse aqui eu acho que não precisou, essa carreira aqui. Que às vezes precisa fazer alguma adaptação. Mas eu vou dobrar aqui depois as outras carreiras de um jeito que eu mostre se eu fiz alguma adaptação no final, tá? Então, eu fiz assim, bloquinhos de 3, pulei 2 espaços com 3 correntes de intervalo. A próxima foi o leque de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. E a próxima foi 4 pontos altos dentro do leque e 3 correntes de intervalo, ok? Puxar mais um pouquinho. Agora, a gente vai dar a sequência aqui. Aqui, eu trabalhei ponto sobre ponto e coloquei 4 pontos altos no espaço de corrente, ok? Aí, eu vi que ele começou a dar um pouco de onda. Aí, eu fiz aqui, ó, uma carreira toda em ponto alto sem nenhum aumento, só ponto sobre ponto, ok? A próxima, eu coloquei um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de intervalo. E um aumento. A próxima, eu fiz carreira sem nenhum aumento. E a próxima, eu coloquei um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos sozinhos. Ok? Aí, eu coloquei uma carreira do azul. Coloquei sem nenhum aumento, ó. Ponto sobre ponto, ok? Aí, eu vi que tava dando um pouquinho de onda. Aí, eu fiz mais uma carreira sem nenhum aumento. Tá? Então, essa foi a parte branca. Se você tiver dúvida aí, volta. Se você for fazer essa parte branca e, por exemplo, tá dando muita onda, continua fazendo carreira sem aumento até você ver que seu tapete assentou no chão. Depois, a próxima, você faz com aumento, tá? Então, vai fazer um teste aí, tudo é teste, dependendo da tensão do ponto de cada pessoa, tá? Pode ser que a tensão do seu ponto seja igual ao meu e dê certo essa sequência. Pode ser que seu ponto é muito apertado, você tem que fazer mais carreiras com aumentos, tá? Agora, eu vou dobrar de um outro jeito para aparecer a parte cinza, ok? Agora, vamos para a parte cinza, ok? Então, tá aqui. Eu deixei aqui, ó, na parte da emenda, porque eu quero mostrar pra vocês como que eu faço a emenda pra não ficar aquele buraquinho aberto, tá? Então, a parte cinza eu fiz assim. Deixa eu puxar um pouquinho aqui que ele não tá aparecendo. Aí, a parte cinza, eu fiz os bloquinhos de 3 pontos, 3 correntes, pulando 2 espaços. Só que eu percebi que faltou um pontinho aqui no final para me fechar o último bloquinho. Então, quando falta um ponto, ó, eu faço essa adaptação aqui, ó. Ó. Tá vendo?
Como faltou um ponto, aí eu coloquei o bloquinho assim, um ponto sozinho e coloquei os 2 pontos no mesmo lugar. Pra sobrar um pontinho lá no final, pra gente poder fechar. Poderia ter deixado também só um pontinho aqui, mas eu não gosto porque daí fica um buraquinho menor. Na minha visualização, eu enxergo que está estranho. A cliente talvez nem veja isso, mas pra mim eu não gosto. Vocês podem ver que eu não arrematei ainda, os fiozinhos dele estão aqui, ó. Eu vou arrematar ele hoje, embalar, colocar o cheirinho, colocar na sacola, que amanhã meu marido vai sair para entregar esse tapete pra mim, ok? Porque é aqui na minha região, então ele vai rapidinho entregar pra mim, pra minha cliente, tá? Então é assim, se precisar fazer adaptação, vai ser dessa maneira, tá? Se faltar algum ponto, tá bom? E se sobrar ponto, aí você vai deixar ele ali mesmo, deixar os 3 pontinhos, não tem problema. O buraquinho menor que me incomoda se ficar um ponto só, mas se ele ficar um pouquinho maior, ele disfarça mais, tá? E daí eu fiz, né, os bloquinhos. A próxima carreira é os leques, são os leques, né, de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. E a próxima carreira são 4 pontos. Olha, gente, agora que eu vi que eu fiz um gato aqui, olha, eu coloquei 3 pontos aqui no final, hein? Tudo ficou com 4, tá vendo? Como professora também às vezes... Mas sabe o que acontece, pessoal? A gente erra também, tá? Esse foi meu tapete da madrugada. Meu amigo Guilherme Coutinho, do Loft do Gui, ele dava risada, porque eu falei pra ele assim, Gui, eu tô com 3 peças começadas. O tapete da madrugada, ele, como assim tapete da madrugada? Pera aí que eu vou te explicar. O tapete da madrugada, o tapete da hora do almoço e as encomendas eu faço à noite. Aí ele me explica, eu falei assim, porque como eu fico na madrugada das 5 da manhã até 7:30 da manhã, aqui na casa do meu pai, olhando ele, eu deixo esse tapete aqui. Deixava, né, que eu já terminei. Agora eu já tô com outro crochê ali em cima da cama. Aí eu deixo esse tapete aqui, que daí eu ia fazendo na madrugada. Na minha hora de almoço, porque como eu trabalho fora, na minha hora de almoço eu faço outro crochê. E à noite eu faço as encomendas. Aí ele deu risada, que eu falei, esse aqui foi o tapete da madrugada. Tá vendo como de madrugada a gente, meia sonolenta, a gente erra também? Mas você faz 4 pontos, tá bom? E 3 correntes. Aí, na próxima carreira, você vai continuar. Ponto sobre ponto, só que dentro das correntes você vai fazer só 3 pontos altos, ok? Próxima carreira, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Próxima, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Próxima, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Ó, vocês podem ver que aqui deve ter dado bastante babado, porque eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto sem nenhum aumento, até meu tapete assentar, ok? E aqui, ó, para não ficar o buraquinho, o que que eu faço? Eu faço meio ponto alto aqui, ó, no pezinho da corrente e fecho junto com a corrente. Aí eu puxo o ponto baixíssimo e puxo os 2 juntos. Fecho o ponto alto para virar um ponto só. Para não ficar esse... Se vocês tiverem alguma dúvida, todas as bases redondas aí que eu faço, do tapete do Mickey, da Minnie, da coleção Bichinhos aí, quando eu vou fazer a parte redonda, dá para visualizar melhor quando eu fecho a parte redonda, ok? Então, vou voltar aqui. 1, 2, 3, 4 carreiras sem nenhum aumento, ok? Eu fiz aqui. A próxima, eu já fiz aumentos, mas foi bem distante, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos sozinho e um aumento. Só para dar uma aberturinha de leve. A próxima eu fiz sem nenhum aumento e a próxima eu fiz sem nenhum aumento novamente. Então, isso quer dizer que aqui, ó, ele já começou a dar bastante onda. Então, essa base cinza eu fiz quase sem nenhum aumento. Só fiz uma carreira aqui, ó, e o aumento estava bem distante, tá? Só para ele não emborcar. Então, essa foi nossa parte cinza, ok? Agora, vamos para a parte cru. Então, quando ele começa a ficar bem grande o tapete, que a gente tem que prestar bastante atenção e colocando ele, faz uma carreira e coloca ele lá em cima de uma base, tá? No chão, na cama, em algum lugar, numa mesa,
Pra ver se ele não tá... E não fica esticando, não. Você tem que jogar ele e ver como que ele fica. Você dá só uma ajeitadinha, tá? Você dá uma ajeitadinha só e vê como ele tá ficando. Se der onda, para de fazer aumento. Se ele começar a emborcar assim, ó, virar um chapéu, distribui aumentos, tá? O meu arremate aqui, fugindo. Agora, o cru, eu fiz o seguinte. A parte cru, eu fiz o seguinte. A primeira carreira aqui foi sem nenhum aumento, ponto sobre ponto. A segunda carreira eu distribuí alguns aumentos, tá? Eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um aumento. 10 e um aumento, ok? A próxima carreira, ó, a terceira carreira aqui eu fiz sem nenhum aumento, só ponto sobre ponto, tá? A próxima carreira, que foi a quarta carreira, eu fiz um aumento e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulei 8 pontos e fiz um aumento, tá? Fui fazendo assim. A nossa carreira aqui do motivo, ó, eu acho que eu puxei muito. Do motivo, eu fui fazendo bloquinho de 3 correntes, bloquinho de 3 e 3 correntes. A próxima, nosso leque de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. E a próxima aqui, ó, eu fiz só 3 pontos e 3 correntes. 3 pontos e 3 correntes, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas Lu, onde você arruma esse negócio na sua cabeça, a distância de cada aumento? Isso aí você vai pegando com o tempo, tá? Se você conseguir, assim, ver, tá pouquinha onda, você pensa assim, eu vou pouquinho aumento, então eu tenho que pôr a distância maior de pontos sozinho. Desculpa, eu falei onda, né? Se tá emborcando só um pouquinho, tá emborcando um pouquinho, tá virando só um pouquinho, assim, virando chapéu só um pouquinho, tá? Aí você tem que pôr a distância maior. Porque se você colocar a distância menor, vai ficar muito aumento. Então, você coloca a distância maior. Coloca aí uns 15 pontos em um aumento, 15 pontos em um aumento. Se ele tá fechando muito, tá emborcando muito, virando uma bacia, um chapéu, você tem que distribuir mais aumentos, tá? Você tem que distribuir mais aumentos. Então, você põe uma distância menor de pontos sozinho, tá? Você põe aí 5 pontos sozinho e põe um aumento. Aí depende da tensão do seu ponto, se ele tá fechando muito, tá? Ou se ele tá fechando só um pouquinho. Agora, se ele tá dando muita onda, aí você vai ter que fazer carreiras de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, até ele assentar, até ele ficar bonitinho. Faz uma carreira, põe lá. Não, tá dando onda ainda. Então, faz uma carreira sem nenhum aumento. Tá dando onda ainda. Faz mais uma carreira sem aumento, tá? Até você ver que se você colocou ele ficou lá retinho, tá bom? Ó. Aí aqui eu não sei se eu já expliquei, porque eu tô parando o vídeo muito por causa da minha voz, eu tô tomando água, então eu não sei se eu já falei essa carreira aqui. Ó, aí você vai colocar ponto sobre ponto e 3 pontos só aqui no intervalo, tá? A próxima carreira aqui eu fiz sem nenhum aumento, ó, ponto sobre ponto. A próxima também ponto sobre ponto. E a última carreira aqui no cru, eu coloquei um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos sozinho, tá? Ele deveria estar emborcando só um pouquinho, aí eu deixei mais longo aqui a distância, porque eu precisava pôr poucos aumentos, poucos. Quando você precisa colocar poucos, que tá virando só um pouquinho, você deixa essa distância aqui maior, tá? Agora, vamos para a parte azul, ok? Na parte azul, eu estava observando aqui que eu fiz 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, ok? Isso também depende, às vezes, da espessura do barbante, tá? Às vezes, todos são fio 6, mas um pode estar um pouquinho mais torcido, o outro pode estar um pouquinho mais fofo, tá? Então, eu fiz 4 carreiras. Não, pessoal, ó, agora que eu tô observando aqui, ó. Uma carreira sem nenhum aumento, a segunda sem nenhum aumento, a terceira tem aumento, ó. Eles estavam fugindo de mim, porque eles estavam bem distante, por isso que eu não enxerguei eles. Ó,
um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 pontos sozinho e o aumento, tá? Ele deveria estar fechando só um pouquinho, por isso que eu deixei mais longo assim a distância, tá bom? Aqui carreira sem nenhum aumento, ponto sobre ponto. Aqui as mesmas carreiras do motivo, né? 3 pontos, 3 correntes, pulando 2 de base, os leques e a parte da abertura aqui, que são 3 pontos e 3 correntes de intervalo, ok? Aqui essa carreira foi só acompanhando mesmo a quantidade, ponto sobre ponto e 3 pontos dentro do espacinho. Essa última aqui, ó, foi ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, tá? Eu vou virar o tapete aqui onde deu o fechamento, porque eu tenho que explicar para vocês como que tem que terminar essa última carreira. Ela tem que terminar com furinhos quantidade par, tá? Porque senão não dá certo para fazer o bico, ok? Então tem que ficar quantidade pares de bloquinho, ok? Eu vou achar aqui onde eu fechei ele para ver qual foi as adaptações que eu fiz, ok? Pelo que eu pude perceber aqui, as adaptações que foram feitas aqui nessa carreira, deve ter faltado 2 pontinhos, tá? Porque eu fiz 2 adaptações, ok? Ó, então eu cheguei aqui no final, ó, deve ter faltado 2 pontinhos para ficar esse último furinho, tá? Para poder ficar a quantidade par, já tem que sair daqui, ó. Essa carreira já tem que ficar par, tá? Porque daí ela vai bater certinho lá em cima, tá bom? Ó, eu fiz a adaptação aqui, aí ele já vai certinho subindo par para bater lá em cima, tá? Apesar que eu acho que aqui também deve ter faltado um pontinho, ó. Então, mas aqui eu fiz a adaptação, vamos partir daqui, porque daí lá em cima já vai dando mais certo pra vocês, ok? Aqui, como eu tava dizendo, eu fiz aquela adaptação de 2 pontos juntos, aqui, ó, pra poder sobrar o bloquinho aqui. Aí eu fui seguindo, fui dando a sequência, né? Quando chegou aqui em cima, nessa carreira aqui, pra poder dar quantidades pares, ó, eu vou andando aqui, ó, até o final. Aqui deve ter faltado 2 pontinhos também. Só que como a distância aqui é um pouquinho maior, ó, o furinho não ficou tão ruim. E eu fiz uma adaptação só no final, tá? Eu coloquei 2 pontinhos juntos aqui para poder sobrar um espacinho. Aí eu fiquei com quantidades pares, tá? De vez em quando a gente tem que fazer essas adaptações na nossa peça, tá? Mas assim, bem disfarçadamente, para não ficar muito estranho a adaptação, ok? Agora o bico, por que que tem que dar par? Porque um bloquinho você vai fazer esse motivo aqui e o outro bloquinho você vai prender com ponto baixo, tá? Então aqui eu fiz o quê? Eu prendi com ponto baixo, prendi o fio, né? Aqui o cinza, fiz um ponto baixo. A corrente de intervalo, como eu vi que tava embarcando, eu coloquei só desse lado, tá? Só desse lado. Então, é ponto baixo, corrente, ponto alto e prende um picô de 3 correntes. Ponto alto sozinho, no próximo prende um picô. Ponto alto sozinho, no próximo 3 correntes, prende um picô com ponto baixo. Ponto alto sozinho, no próximo prende um picô e ponto alto sozinho. Então, é uma sequência de 9 pontos altos e vai ficar 4 picôs. Prendo com ponto baixo no próximo, uma corrente de intervalo e faço aquela mesma sequência de ponto alto com picô, ponto alto e picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô e ponto alto sozinho. Prendo com ponto baixo, uma corrente de intervalo e dou a sequência, tá? Por isso que tem que ser par. Então, aqui tá bem explicadinho o nosso vlog do nosso tapete de ternurinha. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar uma mensagem aí pra mim, que na medida do possível vou estar te respondendo, tá? E eu acho que ficou bem explicadinho, quantidade de material, peso, tamanho, como que eu faço as minhas adaptações. Pode ser que a minha adaptação não dê certo para você, você tenha que distribuir mais aumentos ou tirar mais aumentos, depende da tensão do seu ponto, ok?
Eu fico muito feliz em estar podendo estar aqui com vocês, tá? E com Barbante FFA, tá bom? Dando essas explicações. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Como que faz um tapete redondo, que pelo que eu pude perceber, em alguns grupos aí de crochê que eu participo, as meninas têm muita dúvida como que faz o tapete redondo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe uma mensagem aí pra mim, tá? Deixe seu like aí, porque é muito importante pro engajamento do canal. Aí, se inscreva também, porque quando eu lançar vídeo novo, dicas, vlogs aqui, vocês vão estar recebendo a notificação, tá? E quanto mais vocês curtirem o vídeo, deixarem comentário aí, o YouTube vai entender que vocês estão gostando desse conteúdo e vai entregar cada vez mais esse tipo de conteúdo para vocês, ok? Muito obrigada a todos, fiquem em paz e até a próxima!